Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast Uniprocessos. E hoje o tema dessa conversa é diversidade de vozes na educação. Nós vamos falar da importância do respeito, de se falar sobre a diversidade de gênero e sexualidade na educação. E para esse bate-papo mais do que especial, nós convidamos a nossa querida professora Simone, que preside, coordena o nosso núcleo de apoio de docente e discente do Centro Universitário, e o nosso querido, já é querido, viu? Já é querido, professor, mestrando na UNB, pela UNB, professor Helder Freitas Júnior. E vamos falar sobre diversidade de sexualidade e de gênero. Um tema que é tão falado, tão discutido, mas que ainda tem preconceito explícito, ainda, implícito, aquele velado, e as pessoas não querem falar, não querem ver. E o pior, tratam como se fosse uma coisa para além do normal, para além do dia a dia. Como nós estávamos falando um pouco antes aqui, o que alguém tem a ver com o que a pessoa faz entre quatro paredes? Uma vez eu vi uma reportagem de um pintor, e eu não me recordo bem o nome. E o jornalista estava falando lá dos quadros, da arte, e ele falando, inclusive ele estava falando sobre história da arte. E aí o jornalista vira para ele e fala assim: mas você é homossexual? Aí ele respondeu, eu achei ótimo, só quando eu faço sexo. Que é isso, não é? Não é isso, professora? Sim. Né? Nós estamos aqui conversando, nós trabalhamos juntas, né? A sexualidade é importante? Para o trabalho, não. Para mas o trabalho. Para a visibilidade. Sim, você entende? Eu digo assim, por que o preconceito? Por que essa raiva? Por que, né? Assim, o importante das nossas relações sociais, de trabalho, né? Elas são importantes no respeito, né? Na honestidade, no caráter. A sexualidade é uma questão individual de cada um, né? E ela deveria ser tratada dessa forma. Mas não é, né, professora? De jeito algum. E é muito importante que a gente traga isso para a comunidade acadêmica, para a escola, essa discussão tão importante, né? Ela faz parte da relação social e de direitos humanos, porque todos somos seres humanos. E é isso que a gente tem que pontuar, e é isso que a gente tem que dar importância. E é por isso que a gente tem que falar sobre diversidade de gênero e de sexualidade. Não é isso, professora? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer. É um tema caríssimo para mim, embora não tenha lugar de fala. Mas é um tema que me agrada muito. Eu tenho estudado ao longo dos últimos 3 anos. E como coordenadora do serviço psicopedagógico, né, da instituição, a gente se depara com muitas situações de diversidade, né, o que é ótimo. Né? Que é ótimo. É maravilhoso, né? A gente constatar que hoje, né, nós temos portas abertas em várias instituições, inclusive aqui, né, com a presença de tantas pessoas, né, com orientação sexual, né, identidade de gênero, né, e outras diversidades também, né? Então, acho que o principal desafio, né, que a sociedade tem agora, né, e que nos recruta, de uma certa forma, para questionar e para debater esse assunto, é exatamente a integração de todos e todas, né? Para que todos tenham lugar e que a gente possa promover um crescimento mais democrático na sociedade, que possa privilegiar todos os cidadãos e todas as cidadãs. Professor, o senhor estava falando aqui conosco que você está fazendo um mestrado em comportamento, né? Ciências do comportamento.
E Isso. aí é muito interessante o viés da sua pesquisa, né, professor? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Certo. Primeiro quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui e parabenizar pela iniciativa, né? Como a professora falou, falar sobre diversidade, né, de gênero, de sexualidade, né, sobre diversidades, né, em geral, é muito importante, principalmente nos ambientes escolares, institucionais, acadêmicos, né? Bom, sobre a minha pesquisa, né, eu sou psicólogo e estou fazendo mestrado no programa de Ciências do Comportamento. Desde a graduação, eu faço pesquisa sobre a homofobia, né? Sim. Só que lá na graduação, eu fiz a pesquisa com professores, né, de escola de entorno do Distrito Federal, e foi uma pesquisa para mapear, assim, o que aqueles professores sabiam, o que era homofobia, né? O que era homossexualidade. E agora, nessa pesquisa atual do mestrado, eu quis estender um pouco, né? Para pesquisar como que os estudantes, né, da universidade percebem, né, a diversidade sexual, né, mas com pessoas idosas, né? Porque falar de sexualidade já é um tabu, né? Muito ainda, grande ainda. Né? Em pleno 2024. Sexualidade das pessoas idosas, né? Mais ainda, porque tem pessoas que falam, mas idoso não faz sexo, né? Tem essa ideia, né? E aí a gente está vendo, né? Quer dizer, a medicina avança, inclusive para que né, a sexualidade seja vivida por muitos e muitos anos. Então, eu quis, né, dar essa estendida, vamos dizer assim, né? Porque é um assunto, né? E como a gente estava falando um pouco antes, o envelhecimento, né? Ele vai acontecer. Quer dizer, se a pessoa... Se Deus, né, quiser. Eu falo com amigos e amigas, eu tenho vontade, sim, de envelhecer. Por favor. Né? A outra opção é muito ruim. A outra opção a gente não quer. Né? Então, assim, envelhecer, tem gente que fala que é uma dádiva, né? Então, mesmo que haja algumas pessoas que lutem contra isso, né? Mas, assim, em relação, né, ao despertar para essa pesquisa, porque eu lembro que eu li um artigo há uns 4 anos atrás dizendo sobre uma casa de repouso que era exclusiva para pessoas LGBT, né? Que muitos chamam de casa de repouso, de asilo, né? Para idosos. Porque muitas vezes o que acontecia? Às vezes pessoas LGBTQIAP+, que eram bem resolvidas, já tinham saído do armário, tinham que voltar para o armário para poder conviver, né? Porque foram abandonados pelas suas famílias, como acontece com idosos de várias, né? De várias orientações, mas também na questão, né, de idosos que não heterossexuais, que é um termo que eu gosto de usar, e na verdade alguns autores usam por conta pra gente não confundir as letras, né, e deixar alguma de fora. Então, é diferente, né, a sexualidade, quer dizer, a vivência da sexualidade para as pessoas não heterossexuais e na fase, né, nessa fase que deveria, né, ter acolhimento institucional ou de amigos, às vezes não acontece. Então, queria ver como que os estudantes universitários, ainda jovens, entre 18 e 30 e poucos anos, né, percebiam sobre isso, né, o que eles diziam, quer dizer, como que estava esse preconceito aí.
né? É muito importante, né, professora, a gente trazer isso para a educação, essa contextualização, essa discussão sobre diversidade de gênero e sexualidade, né? Porque realmente ainda é muito pouco falada, né, professora, no meio acadêmico mesmo, para os alunos, os professores, essa discussão. E é muito importante, né? Aqui no Uniprocesso nós tivemos essa experiência, né? O início, né? Nós fizemos uma oficina, né, para os nossos colaboradores, e eu acho que foi muito rica, né, professora? Porque aí a gente consegue ver em campo o que realmente as pessoas pensam sobre isso. Não é só como elas pensam, como elas vivenciam isso no seu dia a dia. Não foi isso, professora? Sim, a diversidade de gênero e sexualidade, ela existe em todas as sociedades. Todas. E se ela existe na sociedade, ela também está nas instituições. Né? Então, cabe a nós que estamos no ensino superior, sobretudo, né, responder a esse chamado social e fazer essa discussão para promover exatamente esse conhecimento, né, e esse respeito que a gente tanto quer que todos tenham, né? Então, essa diversidade, né, ela acontece de diferentes formas, seja na identidade de gênero, que é quando uma pessoa não sente que corresponde ao seu sexo atribuído ao nascimento, ao seu sexo biológico, seja na orientação sexual, que tem a ver com o afeto, né? Então, como a senhora mesmo começou o podcast falando, né, isso, o que é o comportamento em si, né, o comportamento sexual não interessa, mas interessa a participação dessa pessoa e ela não ser alijada da sociedade, não ser discriminada por conta disso. Essa é a questão fundamental. Sim. Que ela possa gozar de todos os direitos que todos os cidadãos e cidadãs tem na sociedade de forma igual. Então, ela tem acesso à educação, que ela tem acesso à saúde, trabalho, né, justiça, entre outras questões, né? Então, o nosso treinamento aqui foi para todos os colaboradores. Nós tivemos uma adesão em si incrível, né? Praticamente 90% dos nossos colaboradores foram treinados, né? E a receptividade foi muito boa também, né? Então, assim, a gente até vai com uma expectativa de que possa gerar, né, alguma questão ali que mexa com a pessoa, porque quando eu falo mexer, né, é o afeto mesmo, né? Assim, o quanto isso... eu não quero falar sobre determinada questão, porque isso, de alguma forma, me toca, né, entre aspas, me constrange, porque pensar sobre isso significa pensar sobre a minha própria sexualidade. Sim. Né? E aí, assim, a maioria das pessoas não quer falar, não deseja não quer pensar. falar sobre isso, né? Então, é melhor pensar, não, eu sou heterossexual, eu sou cisgênero e tá tudo ok, né? Então, o outro, né? O outro é o monstro, o outro é a aberração, o outro é aquele... O anormal. O anormal. E durante muito tempo, né, professor? Os próprios manuais de psiquiatria, de psicologia, tratavam como doença. Né? Nós temos um manual chamado DSM, né, que está na sua 5ª edição, e somente após a revisão da 5ª edição que foi de 2022 que foi retirado a transexualidade. A transexualidade foi retirada totalmente e foi incluído apenas a questão dos sintomas decorrentes da disforia de gênero. Sim. Ou seja, o desconforto que se tem com relação ao próprio corpo. Agora, a gente se relaciona com o corpo, né? A gente se relaciona com o mundo através do nosso corpo. É o nosso corpo que está ali. Por isso que a gente quer procedimentos estéticos, né? Silicone, a gente quer parecer bem na fita, a gente se arruma para trabalhar. Por quê? Porque a nossa imagem conta. Né? Agora, imagina uma pessoa que não se encontra dentro daquele corpo. O quanto de sofrimento. O sofrimento advém da incongruência que gera essa disforia de gênero.
mas não é o sofrimento não é em função do que ela é. Não é em função de uma doença, de um transtorno mental. Sim. Né? E isso, a gente tem um histórico, né, de quando a homossexualidade foi retirada também, quando foi reconhecido pela OMS. Né? Você tem isso fresquinho na cabeça? O que acontece, né? Na década de 70, em 73, a Associação Americana de Psicologia, na verdade, a Associação Americana de Psiquiatria retira a homossexualidade, né, do DSM, mas ainda mantém a transexualidade, né? Em 75, a APA, Americana de Psicologia, também faz isso. Mas no Brasil, a gente só vai ter o Conselho Federal de Psicologia se manifestando em 1999, com a Resolução 1 de 99, que proíbe que psicólogos e psicólogas promovam qualquer tipo de espécie de terapia, de cura, tratamento, né? Qualquer tipo de tratamento. Deus, a cura gay, né? A cura gay. E só em 2018 que o CFP emite uma resolução onde, né, ele, né, o conselho diz que em relação às pessoas transexuais, né, a gente não deve também tratar como uma patologia. Na verdade, aí avança, quer dizer, um pouco antes da edição revisada do DSM. Então, a psicologia brasileira, ela teve isso, né? Se em relação às antecipou, pessoas. né? Ela se antecipou. E agora, desde 2022, está valendo, né, a CID, que é o que muitos, né, profissionais de saúde usam aqui no Brasil, na verdade, em vários países, né? Código Internacional de Doença. A CID-11 retirou a transexualidade também. Peraí. Como é que é? Tava Isso. como? A transexualidade, ela ainda constava, né, professora, como um transtorno, né? Até agora, 2018, mais ou menos. É porque, assim, os países tiveram que se adequar à CID a partir de janeiro de 22. Então, desde janeiro de 22, vale a CID 11. Né? Então, geralmente, quando a gente vai no médico, a gente tá com algum desconforto, alguma coisa assim, tem um código lá. Sim. E aí, a transexualidade permaneceu até... Era uma CID. Era uma CID, né? Se manteve a questão da disforia de gênero, né? Eu acho que na CID aparece como incongruência. Incongruência. Né? A incongruência, na verdade, é um desconforto, né? Eu não me enxergo dentro desse corpo. Mas a disforia seria como se fosse o sintoma. Tudo que é decorrente desse desconforto. E aí também é importante se manter tanto a incongruência como a disforia para que, no SUS, por exemplo, né, essa pessoa tenha direitos na área de saúde. Hormonização, né, o uso de hormônios, cirurgias de adequação sexual, né, redesignação sexual. Sim, disforia, mas não como uma doença. Como uma doença. Mas, né? Mas claro, direito. você tem as suas consequências, assim como nós temos consequência da ansiedade, da depressão, né, que são coisas que acontecem com a gente. A pessoa que tem, né, essa questão com o gênero, ela vai ter que também ter esse acompanhamento de hormônio, psicológico. E geralmente cursa, que a gente fala, junto com, né? Então, tem uma área de pesquisa e algumas publicações que chama estresse de minorias, né? Na área de psicologia, se, né, quem tiver e googar lá, pesquisar, vai ver. Por quê? As pessoas da comunidade, né, LGBTQIAP+, elas tendem a ter um maior número de psicopatologias, de depressão, de ansiedade, de tentativas de suicídio, né? Falta de aceitação. Exatamente, porque a questão não é só olhar só para o indivíduo, a gente tem que olhar para o social, porque o indivíduo, a gente se constrói no social. Né, no coletivo. E
trazer isso para a educação é muito legal, porque nós passamos muito período da nossa vida nas instituições educativas. Sim, numa sala de aula. No mínimo 12, 13 anos, e se vai fazer curso superior, mais tempo ainda. E mestrado, e doutorado. Então, a educação trazer, quer dizer, por muito tempo não queria, como a professora falou, se falar sobre isso, porque é falar sobre a própria sexualidade, né, como ela bem colocou, mas agora, né, não tem como não falar mais sobre isso. Né? A gente é bem complicado. Queria que a gente falasse um pouquinho também dessa questão da legislação, né? Da proteção, de se está sendo olhado e como isso é aplicado e visto e vivenciado, principalmente, hoje nas instituições de ensino, que a maioria também não falam, né, professora, sobre exatamente. isso. Bom, a gente tem a Carta Magna, né, de 88, a Constituição, que prevê, né, que todas as pessoas são iguais perante a lei, independente, sem distinção de natureza, né, e vai punir qualquer discriminação contra os direitos fundamentais dessas pessoas. Sim. Então, mas somente em 2019, sim, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo. Então, hoje nós temos... nós não temos uma lei. LGBTfobia ou só homofobia? LGBTfobia. LGBTfobia. Quer dizer, 2019 foi ontem, né, gente? Tipo isso. E assim, a gente não tem uma lei. É uma equiparação. É uma equiparação. Então, eu acho que isso diz muito sobre a nossa cultura. Exato. Precisou um órgão intervir, porque os nossos legisladores ainda não conseguem discutir isso. Né? Não conseguem colocar isso como um crime. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem pensar, inclusive, na própria forma de existir no mundo. Quando não se faziam casamentos, né? Sim. Pessoas do mesmo sexo. Então, o reconhecimento da união estável, primeiro ele vem em 2011. Sim. Também pelo judiciário, e aí depois, em 2013, a CNJ disse para os cartórios, olha, vocês vamos equiparar, vamos fazer com que as uniões estáveis sejam convertidas em casamento civil. Né? Então, 2013, né? Pois é, muito recente. Muito recente. Né? E aí a gente está falando que acaba sendo uma forma de violência, porque muitas pessoas eram expulsas, construíam, né, seus patrimônios, tinham um parceiro, uma parceira, e aí depois, em termos de direitos e sucessões, né, vamos dizer assim, essa família que não acolheu, ela recebia. Né? Ela brigava por isso, né? Ardorosamente. Né? Aí, nesse momento, se lembrava. Então, e não só isso, né? Assim, às vezes tinha questão de perda do companheiro, da companheira, e aí não tinha direito à pensão. Mas é uma questão de dignidade também. Todo mundo casa, né? Exatamente. Todo mundo que deseja constituir. Né? Legalizando isso ou mas não. Legalizar a união, ter a sua opção. Porque não é que todo mundo casa, professor, eu não coloquei mal. Mas assim... Todo mundo tem essa opção. Tem esse direito. Não, eu entendi essa questão. Assim, por que não? Né? Agora, na educação, né, para focar na pergunta que a senhora me fez, a gente tem uma resolução do MEC de 2018, né, que regulamenta o uso do nome social. Muito importante. Né? E é uma obrigação da escola respeitar essa escolha. É bom deixar claro, professora, o que é o nome social para todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo saber, porque por mais que a gente fale abertamente aqui, algumas pessoas não sabem bem, assim, como assim nome social? Ótima pergunta, professora. Quando a gente nasce, né, o médico levanta, olha os órgãos genitais da criança e fala, é menina ou é menino? E em função dessa designação biológica, os pais escolhem um nome.
Esse é o nome de registro, né? O nome de batizado, digamos assim, né? Que a igreja reconhece também. Então, vamos imaginar que essa pessoa vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ela percebe essa incongruência, né, de gênero. E isso causa disforia e ela pretende, né, fazer essa adequação. Uma das formas de adequar é usar um nome social, ou seja, ela vai escolher um novo nome que esteja mais apropriado a essa identidade de gênero que ela tem. Então, vamos imaginar, foi designada menina, né, e ali pelos 15, 16 anos, ou até antes, ela resolve que ela precisa mudar de nome para ter uma coerência com essa identidade de gênero que ela precisa exercer, né? E aí, esse nome social ele pode ser usado em todas as instituições, mas na escola, a resolução do MEC fala que nós temos que aceitar sem questionar. Né? Porque, inclusive, a gente tem relatos, né? Eu faço parte de um coletivo que fala... Isso quando ainda não muda no registro, no registro, né? Porque quando você vai para deixar lá, claro, então tá lá no registro, tá João, mas ela se identifica como Maria, mesmo estando lá João, os professores, os colegas vão chamá-la de Maria. A nova identidade, né? O novo... Demora um tempo, né? Para poder, porque consegue alterar também os documentos. É bem rápido. Agora é rápido. Bem rápido. Agora é rápido, antes tinha que entrar com uma ação. Quando é menor, judicial. No Rio de Janeiro tem uma força-tarefa, né, que vão pessoas do Brasil inteiro e que fazem essa mudança, e um dia você já sai de lá com o documento, com a certidão de nascimento, a nova certidão, né? E quando é maior de idade é só ir no cartório. Não precisa de declaração de médico, de psicólogo, obviamente, porque não se trata de um transtorno. De um transtorno, né? Isso. E aí muita gente fala assim, mas e se a criança volta atrás, né? Ou seja, ela tem uma disforia de gênero, uma incongruência, e aí ela se declara trans, e se ela muda de ideia? Eu não conheço ninguém que tenha mudado. Mas se isso ocorrer, qual é o problema? Vai lá de novo e faz o registro novo. Né? Não tem problema algum em relação a isso. Então, essa resolução do MEC, ela garante esse direito na escola, na chamada, na realização das provas e na obtenção de certificados e diplomas. Tá? Então, a nova identidade, né, que é nacional, né, que agora vai ter validade nacional, ela já também garante isso. Inclusive, tinha lá, né, o espaço para o nome social e o nome biológico, o nome de registro. E aí, agora, houve uma mudança, né, por conta desses coletivos, das ONGs, né, que são relacionadas, né, à comunidade LGBTQIA+, a pressão fez com que retornasse, não, agora vai ser só o nome social. Existe, apesar de, né, existirem vários leis, né, alguns, como é que eu posso falar, suportes, né? Ainda existe muito preconceito. Sobretudo, professora, com o uso do banheiro. Pois é, principalmente, né, nas instituições de ensino, sejam elas, né, do ensino fundamental, médio, porque isso ocorre lá no ensino fundamental, né, e os professores e toda a comunidade acadêmica é muito mal preparada para isso, não é pensada nisso, e é por isso essa importância da gente trazer para as nossas escolas, as nossas instituições de ensino superior, essa questão, essa discussão sobre diversidade de gênero e sexualidade, né? Um passinho de cada vez a gente vai chegando, né? Professores, nós vamos ter que marcar um outro podcast para a gente continuar falando, porque isso é muito importante. Como vocês falaram, né? Porque eu fico, às vezes, assim, eu falo, gente, mas... Porque é uma coisa natural, mas ainda não é natural. Como se falar sobre mulheres, como se falar de qualquer minoria. É importante falar, é importante discutir, é importante a gente trazer isso, para que todos pensem, repensem e analisem as suas atitudes diante de todo mundo. Todos somos iguais, diferentes, mas iguais em direitos, né? É importante essa isonomia
ser olhada e tratada para todos, para todes, né? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade, né, e é isso, né, como você disse, é um passo de cada vez. Passo de cada né, vez. E precisa, desde da educação básica até a superior, estar mobilizada para pensar sobre essa temática, sobre a diversidade como um todo. Como um todo. Né? Às vezes, nós estamos falando, claro, da diversidade de gênero, de sexualidade, mas às vezes de raça, né? De temáticas religiosas, né? Porque, principalmente, o Brasil é muito diverso. Né? Então, a gente precisa pensar... E, infelizmente, a intolerância está aí. Exatamente. Né? A intolerância... Proporcional à diversidade. Proporcional à diversidade, infelizmente. Talvez até muito maior, né? Infelizmente. Então, falar sobre diversidade na educação é muito bacana e parabéns pela iniciativa. Obrigada, professor. Bom, eu queria agradecer esse convite e dizer que os alunos da Uniprocessos têm à disposição, totalmente gratuito, o serviço de apoio psicopedagógico por meio de um dos seus braços, que é o Núcleo de Apoio ao Aluno, né, ao Estudante, que é o NAI. Então, aqui, qualquer tipo de desconforto, né, originado de qualquer questão relacionada à sua vivência como ser humano, né, e a sua vivência como aluno aqui dentro, nós estamos à disposição, né? O atendimento é um atendimento psicológico, a gente tem um plantão psicológico, a gente tem um acompanhamento sistemático ao longo do semestre. Não é uma psicoterapia, mas tem efeitos terapêuticos. É verdade, professora, muito obrigada. É isso, gente, nós estamos terminando aqui mais um podcast Uniprocesso. Foi muito rápido, acabou muito rápido. Muito bom falar sobre isso, porque é preciso ouvir todas as vozes, principalmente no meio acadêmico, na comunidade acadêmica. E é isso, gente. Se vocês gostaram, dá um like aí pra gente, lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. Até o próximo podcast.